São José, que lugar ele ocupa no céu? Qual a relação dele com os anjos no céu? Ele está sobre os querubins, os serafins. Quais são as 9 categorias dos anjos? Qual a relação delas com São José? E conosco. A gente fala, gloriosíssimo São José. Por que tão glorioso assim? Ele realmente é glorioso? É o que nós vamos conversar hoje e veremos a utilidade disso para a nossa vida espiritual, né? E para nosso relacionamento com os santos anjos. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo. Esse aqui é o canal dos Santos Anjos. Como é maravilhosa a nossa santa fé católica, apostólica e romana. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. E não é um conhecimento simplesmente intelectual, não. É um conhecimento que faz bem, é um conhecimento que edifica. Por isso que eu agradeço a todos vocês que estão ajudando esse canal a expandir tão rápido, porque isso é uma obra de apostolado impressionante. E eu agradeço a todos que já fazem parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos e todos aqueles que nos ajudam de todas as formas. Aliás, agora nós estamos fazendo por WhatsApp, eu vou deixar aqui o telefone. Esse aqui é o meu WhatsApp do canal dos Santos Anjos. Quando você entrar vai ter um menu, né, um assistente virtual, e você pode em determinado momento escolher que horário que você quer que um dos nossos voluntários liguem para lhes ajudarem, aqueles que ainda não fazem, a também fazer parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. E você também, pelo mesmo WhatsApp, tem lá uma opção para colocar as intenções para a missa desta sexta-feira, né? Se você estiver vendo esse vídeo num outro dia, não tem problema, porque toda sexta-feira tem uma Santa Missa por todos aqueles que ajudam o canal a se expandir. E, por favor, compartilhe esse vídeo se ele lhe fizer bem. São José. Diz aqui esse artigo de Mike Aquilina. Ele era angélico, dizem os teólogos, porque ele recebia em abundância os dons particulares de todas as categorias de anjos. Para nós lembrarmos, né, são 9 as categorias dos anjos, chamados coros dos anjos. Nós vamos ver isso ainda esta semana em outro vídeo especial sobre que tipo de anjo que, por exemplo, protege as famílias, que protege as cidades. Isso nós vamos ver em outros vídeos. Mas hoje vamos ver a relação que tinha com São José. E quem vai nos ensinar isso através desse artigo é o homem que era o diretor espiritual de ninguém mais, ninguém menos do que Santa Teresa d'Ávila. E é muito bonito, nesse artigo, a conclusão que ele tira para a nossa vida. Como é que eu posso fazer parte dessa graça de São José e da relação dele com os anjos? Então daqui a pouquinho eu vou falar isso. Vamos então para as 9 categorias de anjos. Eu vou resumir bastante para não ficar muito longo, mas para a gente ver a relação de cada uma delas com São José. A primeira categoria de anjos, de baixo para cima, é a dos anjos. Nossos anjos da guarda são dessa primeira categoria. Então, o anjo, na linguagem bíblica, é um mensageiro. Ele entrega a mensagem, mas também serve de guardião e de guia. São nossos anjos da guarda, são dessa categoria. Como os anjos, da mesma maneira que eles, São José serviu como mensageiro entre o céu e a Sagrada Família e serviu como guia e protetor do menino Jesus e de Nossa Senhora. Veja aí a semelhança de São José com os anjos. A segunda categoria, de baixo para cima, é a categoria dos arcanjos. O arcanjo, resumindo muito, hein? Nós vamos tratar com mais detalhes em outras ocasiões. Mas o arcanjo é um anjo que governa, na prática, assim, ele governa uma série de coisas e que consistentemente se opõe ao demônio num combate direto. Então, quando o demônio estiver nos atormentando, rezemos aos arcanjos, né? São José, como esses seres, como os arcanjos, a ele foi dada a tarefa de uma grande seriedade. O combate dele, né, exigia um corpo a corpo, né, com o próprio demônio. Se lembra que Herodes, por
inspiração do demônio, queria matar todas as crianças com menos de 2 anos. E São José precisava lutar contra todas essas inspirações do demônio para evitar a nossa salvação através de Jesus Cristo, que é ainda, enquanto homem, menino. E ele também levava essas mensagens entre Jesus e Maria. Então aqui uma característica de São José semelhante à função dos arcanjos. A terceira de baixo para cima. Então, anjos, arcanjos. A terceira, então, são os principados. É o nome dessa terceira categoria de anjos, ou desse coro de anjos. Os principados são os servos imediatos, né, e ordinários, no sentido das coisas ordinárias, são os servos imediatos de Deus, naquilo que diz respeito ao mundo visível. Alguns estudiosos, alguns teólogos, identificam eles como os guardiães do Espírito das nações. De acordo com os padres da Igreja, os principados têm uma especial preocupação com os líderes das nações e com aqueles que têm um posto, que têm um cargo eclesiástico. Principados, príncipes, daí vem esse nome. Eles cuidam especialmente dos líderes das nações. Agora, São José, da mesma maneira como os principados, a ele foi dada autoridade sobre a casa da Sagrada Família e um especial cuidado pelo Rei dos Reis, e ele mesmo, príncipe da casa de Davi. Veja, a missão de São José é ligada à missão dos principados, à altura de São José. Por isso que a gente fala glorioso São José, mas pode falar com toda a propriedade, gloriosíssimo São José. Mas não para por aí. Depois da terceira categoria tem a categoria das potestades. Diz aqui o artigo: as potestades são aqueles espíritos especialmente encarregados de frear os espíritos maus e de puni-los. Assim como as potestades, São José manifestava a força de Deus quando ele também derrotou o rei Herodes o Grande, chamado rei Herodes o Grande. Ele manteve uma santa vida e manteve a Sagrada Família mesmo nas dificuldades do Egito, que era uma terra proverbial pela idolatria e pela magia. Há várias visões particulares, por exemplo, que quando a Sagrada Família passou em determinados pontos do Egito, que haviam vários ídolos de barro e tudo mais, ou de pedra, quando passava a Sagrada Família, de tal maneira os demônios que estavam ali naquelas estátuas não aguentavam a presença do menino Jesus, Nossa Senhora e de São José, que as próprias estátuas que estavam cheias de demônios, paf, explodiam. Essa era a força da Sagrada Família e dentro da Sagrada Família do próprio São José contra isso, tendo, portanto, então uma relação com esse coro de anjos das potestades. Acima das potestades tem o coro de anjos chamado as virtudes, né? Virtudes, não as virtudes que nós praticamos, mas o nome dessa categoria de anjos. As virtudes são os espíritos através dos quais Deus faz maravilhas, né? Ele faz obras maravilhosas a nossos olhos e grandes milagres. Por exemplo, na Sagrada Escritura, quando Josué manda parar o sol, manda parar a lua, né? Então, eles estavam vendo o sol como que se mexendo, ele manda parar, para o dia, para de adiantar o dia e ele ganha a batalha. Os grandes milagres são feitos através dos anjos chamados o coro das virtudes. Assim como os anjos chamados assim de virtudes, José de Nazaré foi aquele que mediou de alguma forma os milagres de Deus, preparando o grande taumaturgo, o grande feitor de milagres que foi nosso Senhor Jesus Cristo nos 3 anos de sua vida pública. Não para por aí. Então, a categoria das dominações. Nós vimos então
anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, agora as dominações. Qual é a relação de São José, das virtudes de São José, semelhantes às virtudes das dominações? As dominações têm a tarefa de regular os outros por espíritos, ou seja, eles são a autoridade que governam esses vários coros de anjos para que eles cumpram a obra da salvação. São como que os comandantes de batalhão, são as dominações. Assim como as dominações, São José tinha verdadeira autoridade, de tal maneira que Deus ele mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, homem e Deus, se submeteu ao domínio de São José e era obediente a ele. Está lá no Evangelho de São Lucas. Ou seja, a rainha do céu e da terra, o rei dos reis e senhor dos senhores, quiseram se submeter a São José. Nós vamos ver, São José está abaixo ou acima dos anjos? Vamos ver daqui a pouquinho, então, a conclusão. É bom a gente falar com o público intuitivo, né? Vocês já estão intuindo a conclusão. Então, as mais altas categorias de anjos são, então, os tronos, querubins e serafins. Os tronos representam os agentes de Deus para a lei, a justiça e o julgamento. Em Belém, Nazaré e Egito, José era como os tronos do céu. Ele tinha em suas mãos o rei da justiça e aquele que faz as leis e aquele que julga. Ele tinha em suas mãos o juiz. Os querubins normalmente são associados na Sagrada Escritura pela proximidade com Deus, por uma grande ciência e por guardar os mistérios de Deus. Por isso tinha um querubim lá no paraíso terrestre, evitando que Adão e Eva, com o pecado original, voltassem para o paraíso. Se lembra? Está lá no Gênesis. E assim em vários outros episódios da Sagrada Escritura. José, assim como os querubins, ele usava os seus dias contemplando muito de perto o Deus onipotente. A proximidade com Deus. Deus encarnado em Jesus Cristo. Assim como um querubim. Querubins estavam na arca, né, da Arca da Aliança, de um lado e de outro. Assim, José e Maria estavam ali ao lado de Jesus Cristo, Rei dos Reis e a verdadeira Arca da Aliança. E por fim, os serafins, e daqui a pouco eu vou dizer a relação que tem conosco, que eu acho que é a parte mais bonita desse artigo. Os serafins são os mais altos anjos, aqueles que serafim vem de fogo, eles têm um fogo de amor, por onde eles têm esse fogo sem se consumir, mas eles estão continuamente com o mais alto grau de amor e veem a Deus da maneira mais límpida e mais perfeita que qualquer outra criatura, a não ser Nossa Senhora e, pelo visto, São José, e que estão o mais próximos de Deus, mais ainda que os querubins. Assim como os serafins, José ele queimava de um ardente amor quando ele vivia na corte de Deus onipotente nesta terra, que era a Sagrada Família. E santo é o nome dado pela tradição à família de José. Santa Família. E aqui é a conclusão, que eu acho que é a parte que nos interessa assim, mais de perto, né? Comparando José com cada um dos níveis de puros espíritos, Jerônimo Gracian justifica o título de homem angélico para José de Nazaré. José, segundo ele, sobrepassa todas as ordens do céu por sua excelência. Segundo esse autor, São José está ainda acima dos anjos, foi colocado acima dos anjos. Isso não é um dogma de fé, mas muitos autores tratam disso. Em todo caso, ele está entre os mais altos no céu, São José. Ele estava mais perto de Deus e serviu a Deus de maneira mais próxima e mais constante até do que os anjos.
Faz sentido, né? Por essa razão, José recebeu tanta atenção dos anjos. Nós vimos em outro vídeo, né? No céu, ele já era considerado como príncipe. Que altura de São José! Mas ainda tem mais. E com isso eu termino. A análise de Gracian, diz o artigo, tem implicações não só para a vida de José, mas também para a vida dos cristãos em todas as gerações. Pelo batismo, todos os católicos recebem um lugar na casa divina e são chamados a compartilhar, a estar na mesma mesa com Jesus, Maria e José, com a Sagrada Eucaristia. Nós somos chamados a estar à mesa junto com a Sagrada Família. Assim como José, todos os católicos têm a possibilidade de servir a Deus muito de perto. E tão constantemente quanto José o serviu. O trabalho do dia a dia, as coisas corriqueiras, não precisam ser uma interrupção ao amor. E, em muitos casos, realmente não são. Aí ele dá um exemplo que se aplica à vida de muitos. Né? Ele diz, para pais dedicados, o trabalho normalmente é até uma expressão do amor. No trabalho de São José, ele amava sua esposa castíssima e seu filho divino, ainda quando o trabalho o tirava fisicamente da companhia destes. E ainda que o trabalho, precisasse de uma concentração muito intensa, mas ele nunca deixava de contemplar os mistérios de Deus. Ou seja, o trabalho para ele não era uma interrupção do amor. E aqui eu termino, assim como José, todos os católicos podem ser angélicos. Veja que lição para nós. E como entra de cheio na missão do canal, na missão dessa nossa campanha do Grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Eu lembro aqui, que vocês podem participar desse nosso grupo sabendo mais pelo WhatsApp, pedindo que um dos nossos voluntários telefonem pelo WhatsApp para explicar. Então, todos podemos ser angélicos. Novamente, porque nós podemos ter Jesus sacramentado dentro de nós, além de carregar e levar a sua presença no mundo, um mundo que ainda está cheio de Herodes hostis ao Senhor. Veja que beleza a nossa Santa Fé, veja o que nos chama o gloriosíssimo São José, aqui nos chamam os 9 coros, as 9 categorias de anjos, e é sobre isso que nós vamos tratar ainda esta semana. Muito obrigado por sua atenção, por sua dedicação, por compartilhar, like, etc, etc. Muito obrigado, conte com minhas orações e até amanhã, se Deus quiser.